Seja bem-vinda, Patrícia. Como é que você está? Tô bem, tô muito ansiosa. Não precisa. Vai ser uma conversa muito legal. Você é uma convidada muito especial e é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Tô ansiosa, suando a mão, tá acontecendo tudo aqui. Sabe que nessas horas eu tomo uma dose de uísque. Você deveria fazer o mesmo, porque aí Então, relaxa. eu fiquei com medo de piorar. Não piora, não. Bom, eu queria apresentar você. Obviamente que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem você, mas para os que não conhecem, Patrícia Bonaldi. E você sabia que é legal esse tipo de conversa? Porque eu achava, tinha 100% de certeza que você era mineira. Eu não sabia que você era de Goiás. Sim. Eu nasci em Goiás e fui criada em Minas. Então, gente, Patrícia Bonaldi é uma empresária e estilista brasileira, super renomada. Eu já iria cometer uma gafe dizendo que ela é mineira, mas como ela cresceu em Minas e a grife dela começou em Minas, muita gente acha que ela é mineira. Eu acho que agora ela já pode dizer que ela tem ah, as duas cidadanias. Ela é uma cidadã Sim, com goiana certeza. e uma cidadã mineira. Ela é a fundadora e diretora criativa da grife Patibô. Patrícia, bem-vinda. Me conta de você. Obrigada. Como é que você está? Você está em São Paulo? Você está em Minas? Como é que está a Eu tô em vida? Uberlândia, já tem quase 3 meses que eu tô aqui. E eu vou te falar que eu não tô achando muito ruim estar aqui. Tô amando, assim, eu tô em casa e foi muito bom para mim ter ficado aqui nesse momento, assim, muitas coisas em vários aspectos, foi muito positivo. Você sabia que, não se surpreenda, a grande maioria das pessoas com quem eu converso gostaram desse retiro obrigatório que muita gente fez. Como você pode Sim. perceber pelo background, eu também estou fora de São Paulo, eu estou no interior de São Paulo. Uhum. Encontro muita gente que está na região, que está aqui no mesmo local onde estou. E assim, obviamente que eu estava até conversando com uma pessoa que você conhece bem, chamada doutora Letícia, hoje, Sim, muita que ela saudade, muita, muita. e ela está em São Paulo, ela precisa atender as muitas pacientes e pacientes que ela tem na clínica, e eu tenho Já já tô ficado aí. aqui, é, e hoje ela falou, você está com uma cara meio estranha. Eu falei, não é, é que eu saí de São Paulo achando que a gente ia ficar 14 dias em quarentena e semana que vem completa 3 meses, 90 Sim, dias. É muita coisa, sim. né? É muita Então, coisa, né? então por mais que a gente tente manter uma vibe positiva, não, tá tudo certo. Eu não paro de trabalhar, eu tenho trabalhado constantemente, imagino que você também, mas no fim do dia mudou a nossa rotina de uma forma muito brusca, né? Sim, muito brusca, inimaginável, né? Impensado. Eu já vivi várias fases dessa quarentena. Já vivi a fase que eu me sentia amordaçada, amarrada, impotente. Agora eu tô numa outra fase. Eu já passei por muitas coisas nesses 3 meses, assim, internamente, né? Eu sou hiperativa, trabalho demais. Mas eu me reconectei muito com o meu tempo, de quando eu comecei, sabe? Estar em Uberlândia me trouxe muito para o começo, para quem eu era, o que, que eu sentia, para onde eu queria ir. E essa reconexão que eu estou sentindo aqui é muito forte. É uma coisa que, obviamente, eu não planejei, né? Nós não planejamos estar vivendo isso, mas eu sou uma otimista irrecuperável. Então, eu tento ver sempre o lado bom das coisas e não que negando os problemas, nem tudo que a gente está vivendo, mas entender o que, que eu posso tirar disso, o que, que eu posso aprender. Eu acho que eu vejo oportunidades e de crescimento em tudo, assim, é o meu drive, sabe? É muito bom ouvir isso, porque eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo estão passando pelo mesmo momento. Sim. Algumas aproveitando essa reconexão, você literalmente foi para suas raízes, o que é muito Sim. legal, que às vezes a nossa vida corrida não permite a gente se reencontrar. Você Uhum. poderia até passar por Uberlândia, mas numa agenda tão louca
que era chegar na Sim, fábrica, sair da fábrica, de repente um sim, bate-volta bate no e mesmo volta, dia, entrar no né? avião, entrar e voltar. Tipo, eu nunca imaginei que eu ficaria 3 meses ininterruptos aqui. E, enfim, e não foi tão ruim, nem tá sendo, tá zero ruim. Então, acho que tem essas surpresas, né, que a gente consegue olhar com um olhar mais aberto, né, para o positivo também, não só para o que está sendo tão ruim. É como eu tenho tentado organizar a minha cabeça. Legal. Vamos falar como é que você chegou até aí. Bom, como a gente já falou, a Patrícia nasceu em Goiás, no interior de Goiás, mas cresceu em Uberlândia, em Minas Gerais, onde ela está hoje. E desde pequena ela passava horas desenhando as próprias roupas e escolhendo os tecidos. Só que ela não foi direto ser uma estilista, uma empresária. Você foi cursar direito. Foi uma decisão sua? Foi aquela coisa de pai e mãe que fala você vai ser médica ou você vai ser advogada? Como é que você foi parar na faculdade de direito? Foi uma decisão minha, assim. Um pouco antes, eu fiz durante o colegial um curso de técnico de patologia clínica. Eu achava que eu ia ser médica, eu tinha certeza. E depois que eu terminei esse curso, era um curso da Universidade Federal de Uberlândia. Quando eu fui fazer estágio, eu descobri que não era isso. Eu acho que eu era emocional demais para ser médica. Eu fazia os exames das pessoas, ia lá conhecer as pessoas, enfim. Um Você dia eu sabia levei que a especialidade você eventualmente ia querer seguir se você fosse médica? Não, eu não cheguei nesse momento. Eu me formei em patologia clínica, que é um curso filiado pelo Conselho de Química. E quando eu fiz estágio, que eu descobri que eu nem cheguei nesse momento de escolher a especialidade, porque quando eu fiz estágio, eu trabalhava em laboratório, né? E eu fazia os exames e eu ia conhecer as pessoas. E um dia eu levei uma advertência, porque eu não podia fazer isso. E eu estava na hematologia, fui conhecer um paciente com HIV. E eu levei advertência por isso. E óbvio, né? Eu estava fazendo uma coisa errada, mas ali eu descobri que talvez eu não fosse ser uma boa médica, porque eu acho que o médico ele precisa também se preservar um pouco para ajudar e tal. E, enfim, eu falei, você é uma boa advogada. Porque a moda sempre teve na minha vida, mas eu acho que a moda ainda sofre um estigma de que, você não vai viver de moda, você não vai se dar bem em moda. Então, na minha cabeça, seria uma coisa que eu ia curtir, mas que nunca seria a minha profissão. E aí eu fui para o direito. Passei na Faculdade Federal de Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, e quando eu estava e comecei ao mesmo tempo um negócio pequeno de moda, mas achava que era até eu me formar. E tudo aconteceu nesse intervalo, porque quando eu comecei a fazer de dia era lojas, clientes, a moda e à noite era a faculdade. E eu cheguei numa encruzilhada que foi no quarto ano, já estava começando a preparar minha monografia e a loja estava bombando e era só eu e mais uma pessoa na loja e estava muito desgastante e eu tinha que fazer uma escolha. Ou fazer uma monografia bem feita e me formar em direito, ou assumir a loja. E foi no momento que eu tomei essa decisão de sair e abraçar a moda de uma vez por todas como minha profissão. Muito legal. Eu estou vendo aqui que quando você tinha essa loja pequena, já cursando direito, as pessoas queriam as roupas que você estava usando. Mas quando elas iam na sua loja, elas encontravam a roupa pronta e elas falavam: Não, eu quero essa roupa que você está usando, com bordados à mão, que você criava para você mesma usar. Foi Sim, ali o momento que você falou: Eu acho que eu vou dar mais certo. sim, porque eu comecei não fazendo as minhas próprias roupas, eu comecei como uma multimarcas. Eu não acreditava tanto que eu poderia fazer, mas eu fazia para mim. E as coisas que eu fazia para mim, todo mundo queria. E eu comecei a perceber isso. Tipo, o que eu comprava não vendia. E o que eu fazia para mim, eu tinha que tirar do meu corpo para as pessoas que elas queriam. E foi Você aí era a que eu melhor acho. manequim da grife, né? Você usava e vendia. Sim, porque elas gostavam das coisas que eu fazia e não encontravam em outro lugar para comprar. Então eu fui percebendo que tinha um espaço no mercado e naquele momento eu entrei com os meus bordados, com uma moda muito feminina, com o meu jeito, com o meu olhar, que é o que eu acredito que eu faço desde sempre. Mas naquele momento a moda
ela estava numa fase muito minimalista e eu acho que encarar isso, enfrentar isso, e para mim, assim, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, que eu estava colocando um produto que não estava na onda. E foi exatamente esse espaço que eu encontrei, que é o do manual, que é o dessa roupa cuidada, feita à mão, que é totalmente o meu DNA. E eu fui percebendo, eu fui tendo essa sensibilidade de entender o que as pessoas estavam procurando e não estavam encontrando. E eu vi que você durou na faculdade de Direito, né? Você chegou a Durei, estar fazendo a monografia quando teve sim, que decidir, será que eu vou concluir isso ou será que eu vou tocar a loja? sim. Quanto de emoção e quanto de razão financeira tinha na sua decisão de largar uma faculdade, que não é que você largou com 6 meses, né? Uma coisa é quando uma pessoa muito nova entra na faculdade, não, eu acho que muitos de nós, quando entramos na faculdade, a gente não sabe de verdade o que a gente quer ser na vida Uhum, sim. e a gente acaba indo. Eu, particularmente, eu fiz um teste de aptidão, como é que chamava? Não era aptidão, era vocacional, um teste vocacional. Aham. E apareceu que eu seria um economista. Eu fui fazer economia e, enfim, eu não sabia se eu queria E aquilo. Eu não tinha era, né? 17 para 18 anos de idade. Mas no seu caso, você já tinha superado essa fase que muita gente sai da faculdade porque não se encontrou no Sim. curso. E O que mais que do foi que decisivo? sim, e mais do que isso, a faculdade ela representava para mim um futuro, porque eu venho de uma família de classe média baixa, eu fui criada numa situação nem um pouco favorável financeiramente, e aquilo para mim era a minha maior vitória até então, né? Entrar numa faculdade federal, tendo estudado a vida inteira em escolas públicas, com muita dificuldade, foi uma coisa muito difícil de fazer. Mas quando eu cheguei na conclusão, e esse momento foi exatamente quando a loja estava supitando de trabalho, e eu estava assim, precisava de dedicar mais, e a pressão da monografia, que eu não queria fazer de qualquer jeito, eu senti eu acho que aí entra um pouco do feeling também, que é que ele era o caminho, sabe? O meu marido me apoiou muito, ele também cursava direito na mesma época. E o apoio dele foi fundamental na minha vida. A minha família não opinou contra. A minha mãe sempre acreditou em mim, assim, como pessoa, sabe? Ela sabia que eu conseguiria fazer uma outra coisa que não fosse no direito. Mas a pressão maior era a minha mesma, de ter trilhado um caminho para chegar até na faculdade e dali abandonar. E tinha uma pressão também de deixar pela metade. Então, teve tudo isso, mas quando eu pensava na moda, naquilo que meu coração batia forte e que eu vibrava, que eu fazia com paixão, e comparando o que eu sentia no direito, porque no direito eu sentia que eu seria uma pessoa mais presa, não poderia me expressar tanto, as coisas eram mais encaixotadas, assim, no sentido de que nem sempre ia ser da maneira que eu achasse que seria. Enfim, eu achei que, por ser um espírito mais livre, a moda seria o melhor caminho para mim. Você passou uma época no Japão, né? Isso foi antes da moda? Isso já foi você na moda? Não, Como é que foi essa tua experiência? isso foi antes de tudo. Antes de direito, Volta, inclusive. volta. Foi antes do direito. Não, na verdade, o primeiro ano do direito eu fiz antes de ir para o Japão. Aí eu tranquei a faculdade, fui para o Japão, voltei e destranquei a faculdade. O Japão foi um período na minha vida aventureira. Eu casei com um descendente japonês, Luiz, e a gente decidiu ir para o Japão numa temporada de 3 anos, ganhar dinheiro para a E gente montar. passaram todo esse tempo lá? Sim, 3 anos ininterruptos, sem voltar nenhuma vez para o Brasil. Não tinha internet, telefone era orelhão, terremoto era no orelhão. É muito diferente, assim. Não dá nem para acreditar que esse mundo já existiu, né? O quanto que a gente evoluiu, assim. Mas, enfim, E você estava num país super tecnológico, né? super tecnológico.
Imagina E co- como tá lá agora, assim, a diferença é de uns 15 anos, que eu percebi, assim, a sensação era que a gente estava 15 anos na frente, tecnologicamente falando. E nessa época a gente falava muito em orelhão na rua, imagina, né? Imagina como estava aqui nesse momento. Mas eu tive no voltando, Japão ano passado, não tem mais orelhão na rua. não, não tem. Eu Não tenho muita tem. vontade de voltar. É o país Nós mais fomos, incrível que eu amo vários destinos. Eu tenho meus destinos prediletos. Quem me conhece sabe que eu tenho uma relação muito próxima com os Estados Unidos. Quem me conhece sabe que eu tenho uma relação muito próxima com a Itália, com a Suíça, em menor escala com a Inglaterra. Mas se tem um local que para mim é o lugar mais incrível do mundo é o Japão. o Eu Japão é nunca outro vi nada planeta, né? parecido. É outro É outro planeta. É planeta, outro planeta. é sem comparação. Tóquio nem tanto, mas quando você sai ali da megalópole, quando você vai para uma cidade como Kyoto, ou até mesmo Que Osaka, que outro, é uma grande cidade, sim. você sente o Japão de verdade, né? Não é E aquela o metrópole. interior do Japão é mágico. Eu morava no interior e, na verdade, era 40 quilômetros de Tóquio, mas é uma cidadezinha bem pequena do interior. E nós moramos 3 anos lá. O objetivo era juntar um dinheiro, porque a gente pensava assim: bom, a nossa família não tem como ajudar, nós vamos ficar 5 anos na faculdade, demorar mais 10 anos para juntar um dinheiro. Vamos juntar dinheiro 3 anos, já que a gente entrou cedo na faculdade, depois a gente forma. Esse era o objetivo. E a gente juntou uma grana, em 3 anos a gente voltou. Mas a nossa cabeça não era de, vamos comprar uma casa e terminar a faculdade. Eu acho que esse espírito empreendedor também sempre falou alto aqui, sabe? E a gente decidiu montar um negócio. E aí teve essa discussão, tipo, que negócio que nós vamos montar, né? E mais uma vez, eu acho que o feeling, né? Que eu acho que tá no empreendedor também. Eu falei para ele, eu lembro que eu falei assim, o único negócio que eu tenho certeza que daria certo é moda, porque as pessoas sempre quiseram as minhas roupas. Eu ia na igreja, a mulherada queria minha roupa, eu ia na escola, a mulherada queria, e eu mandava fazer, porque aqui em Uberlândia a gente tem esse hábito de mandar fazer as roupas. Eu cresci mandando fazer minhas roupas. Tinha festa, mandava fazer uma roupa. Tinha festa, mandava fazer uma roupa. Então, para mim, era o meu mundo, assim. Roupa na E aí eu costureira joguei. mesmo, né? Mandava fazer, Sim, a comprava o gente tem a tecido e mandava fazer. costureira do coração, a bordadeira do coração, é normal, é a vida. E ele acreditou nisso. Ele falou: então vamos nessa, vamos abrir uma loja, né? Vamos abrir uma loja. E foi assim que tudo começou. Pessoal, vocês sabem que quem nos acompanha aqui no Forbes Live, que a gente tem tentado ao longo dessas conversas inspiradoras e incríveis que a gente passa sempre uma mensagem. A nossa pauta sempre vai ser muito positiva e propositiva, mas mais do que isso, a ideia é deixar insights que podem servir para você que está aí sem saber, nesse momento principalmente de extrema incerteza e dificuldade, o que eu vou fazer da minha vida? Pessoas que Uhum. estão correndo o risco de perder emprego, pessoas que já perderam emprego, pessoas que estão com a existência do seu negócio em risco. Acho que a gente ouviu aqui, nessa primeira parte da conversa com a Patrícia, algumas mensagens muito importantes que não podem ser ignoradas por nenhum de nós. Primeiro é feeling, né? A gente está falando de quantos anos atrás você fundou a sua grife? Quase 18 anos? 15 anos. 15 anos, é. Há 15 anos atrás, uma pessoa que estava às vésperas de se formar advogada poderia sair dali e se empregar num escritório de advocacia ou montar a sua própria banca, largar mão disso, que era o certo, pelo duvidoso que era seguir um instinto que ela tinha de que moda seria o caminho, mas ela seguiu o instinto dela. Então, se você, se em algum momento, estiver diante de uma decisão que você tem a razão apontando para uma direção e o instinto, Sim. segue o seu instinto. Eu posso O falar isso por instinto, experiência própria, Patrícia. o Eu. instinto, Pode falar. perdão, te interrompi. Pode falar. Pode falar. O instinto, em vários momentos na minha vida, foi decisivo. E é difícil de explicar, porque não é 100% racional, né? Mas eu acho que você explicou bem. É quando aquela voz do coração pulsando é maior do que a sua mente fazendo um texto muito bem, né, formulado, né? Vamos dizer assim.
E assim, não é que o seu instinto vai dar certo sempre. Em algum momento, a decisão que você tomou, ela pode ter percalços, quer dizer, com quase toda certeza, ela vai ter Sim, muitos percalços, com só certeza. que você não pode desistir. Se você Sim, está certo de que aquela é a decisão, siga. E muito sim. legal, né? Porque vocês dois jovens poderiam ter ido para o Japão, ganhar o dinheiro e poderiam voltar com o dinheiro que juntaram, voltar para a universidade e gastar aquele dinheiro de outra forma, né? Vamos fazer uma Era o dinheiro de viagem, comprar uma casa. vamos comprar uma casa. É. Que essa, na verdade, é uma mentalidade muito do brasileiro, né? Aqui todo mundo começa a crescer. Primeiro sonho, quero comprar uma casa. Gente, a Sim, casa vocês compram depois que vocês estão ganhando dinheiro. Vão sim, investir e se tornarem empreendedores. Quando eu voltei a sim. morar no Brasil, Patrícia, vai fazer. A gente está em 2020, vai fazer 17 anos que eu já voltei a morar no Brasil, depois de quase 14 morando nos Estados Unidos, entre algumas indas e vindas. E uma coisa que me surpreendeu muito quando eu voltei para o Brasil foi encontrar um país de pessoas, nada contra quem quer seguir a carreira pública, gente. Eu não quero amanhã acordar e ter assim, o camarote falou que não faz sentido fazer concurso público. A gente Aham, precisa de servidores públicos para que a sim. máquina Com estatal, que tomara certeza. que seja a menor possível, funcione. Mas eu via Sim, pessoas tão talentosas que poderiam empreender. Eu perguntava: o que você vai fazer? Eu estou estudando para concurso público. Volto a dizer, nada sim, contra. A gente precisa sim, ter funcionários públicos competentes. Mas tem uma avenida enorme de empreendedorismo. O Brasil é um país empreendedor por natureza. sim. E eu O fico muito Brasil é um feliz de prato saber. cheio, né, para empreender. Patrícia, você começou no interior de Minas Gerais. Uhum. Não é que você começou a sua grife na Bela Sintra ou na Não, Oscar Freire. Você estava em não, Uberlândia. A sim, probabilidade de você chegar onde você chegou era remota. Você poderia se tornar uma pessoa relevante ali na região, quiçá ter uma loja em Belo Horizonte. A gente vai chegar lá na frente, onde é que você está hoje, para mostrar para uhum. as pessoas que tem o Edu Lira, que teve aqui numa Forbes Live com a gente, da Gerando Falcões, que ele tem uma frase muito legal que é: não é de onde você veio, mas é para onde você vai. Sim, Lembre-se sempre disso. Eu sou um sim, cara que eu sou de fora, eu sou de Belém do Pará, está bem longe. São poucas pessoas que saem dali. As pessoas com quem eu cresci continuam lá. Então, sim. muito legal. Eu adoro ouvir essas histórias porque eu acho que isso é o combustível que muita gente precisa para tocar a vida em Isso. frente. Eu também. Eu estava falando disso agora com meu marido, exatamente disso que você falou. Eu falei, eu Manda um quero falar. abraço para ele, manda um abraço para o Vou Luiz. mandar. É, eu falei, eu quero falar para o camarote, já que ele conseguiu me botar para falar. Só uma pausa, desculpa te interromper. Se você fala tão bem assim, estando nervosa e com a mão suada, o dia que você não estiver nervosa, você pode apresentar o Jornal das 8, porque você tá ótima. É Parabéns nunca, pela desenvoltura. nunca. É, eu falo que quando eu pego. Aqui a gente em Minas tem uma expressão que é pegar no tranco. Eu pego no tranco. Aí você vai, né? É, eu falo pouco, eu faço poucos stories. Eu acho que nesse momento que a gente está, quanto menos a gente falar, melhor, a não ser que seja para contribuir, né? Se for só para causar e não ter propósito, eu acho que é um bom momento das pessoas pensarem mais no que está falando. Mas quando eu topei falar com você, é a única live que eu vou fazer nessa quarentena, assim, porque Muito obrigado, fico honrado. Eu tenho certeza eu que que quem está agradeço. conosco agradece a sua presença imensamente. Eu agradeço o convite. Quem me conhece de pertinho sabe que é difícil para mim estar aqui. Não difícil falar de mim mesma, eu acho que eu consigo falar bem, me expressar bem, mas emocionalmente é uma situação para mim, porque eu sou introspectiva, eu posto muito pouco, eu não faço stories falando, muito pouco faço isso. Mas enfim, achei meu caminho, meu jeito, tô tranquila com isso. Mas o meu ponto que eu queria dizer é o fato de contar a minha história e abordar coisas sensíveis para mim, que é a minha origem, que é como as coisas aconteceram para mim, só faz sentido se for isso, exatamente isso que você acabou de falar. É, que inspire pessoas que vêm de onde eu venho, que estão nas mesmas dificuldades que eu já estive, que enfrentaram as mesmas circunstâncias e que não que elas vão
conseguir exatamente fazer a mesma coisa, chegar no mesmo lugar, cada pessoa tem o seu caminho. Mas o meu ponto é que a minha história, ela precisa ser contada para essas pessoas, porque ela mostra que existe um caminho, por mais que, como você falou, a probabilidade seja nula. Eu acho que a minha história prova que ela não é nula. Pode ser uma exceção, Longe de pode. ser, Patrícia. Longe de ser. Sim, né? Então, assim, que outras pessoas que vêm desse mesmo backstage, entre aspas, possam ter essa coragem também de tomar algumas decisões um pouco mais ousadas em direção ao que você realmente acredita, né? Emocionante, assim, incrível ouvir isso, porque eu comungo 100% do que você falou. E quando a gente resolveu fazer essas lives, o intuito foi esse. A gente precisa, nesse momento, servir de inspiração para as pessoas que estão nessa dúvida. Muito obrigado por dizer isso. É emocionante, Patrícia. Obrigada. Fast forward, vamos adiantando aqui. A loja já foi aberta, você já largou direito. Tenho certeza que com a sua oratória, os tribunais perderam uma grande. Eu não sei se você ia ser promotora ou advogada de defesa, mas você é bastante Eu queria ser convincente com o seu discurso. promotora. Coitado de quem estava sendo acusado por você, estariam todos presos. E aí você recebeu o primeiro convite. Olha, eu ia querer prender muita gente, viu? Faz muito bem, tem muita gente que merece ser presa mesmo. Você recebeu o convite para apresentar uma coleção própria no Minas Trend. A gente Sim, conversou semana passada aqui com um cara que eu adoro, que você deve conhecer, o Ricardo Almeida. Coincidentemente, sim. esse foi o turning point também dele. Quando, na Nossa, época sério, que eu não o São sabia. Paulo Fashion Week, quando ainda era Morumbi Fashion, ele já tinha uma loja dentro do shopping Morumbi. E não é que foi o turning point dele, mas é aquele divisor de águas. E que parece que realmente os desfiles, eu não sei se continua sendo assim hoje, com São Paulo Fashion Week, com outros eventos de moda, te Uhum. catapultou para o business como ele é hoje, né? O, Foi o isso? Ricardo Almeida te disse que foi o São Paulo Fashion Week ou o Minas Trend? Não entendi. Não, para ele o Morumbi Fashion, Ah, o Morumbi Fashion. Tá, tá. que Que era legal. antes do que depois Então. veio a se tornar o São Paulo Fashion Week. E eu estou vendo que Sim, você sim, foi chamada entendi. para Minas Trends. Como é que foi essa experiência de sair de uma loja e estar num grande evento de moda e mostrando sua coleção? Sim, eu vou contar rapidamente para não alongar. Teve um momento aqui na loja de Uberlândia que tava tão saturado de trabalho e eu estava tão cansada eu fazia sob medida e eu trabalhava muito na linha de frente ali com o cliente, eu atendia todas as clientes, fazia todas as provas, e eu estava muito cansada fisicamente daquele processo. E olhando para frente, o meu próximo passo seria fazer coleções em que eu apresentasse, e aquilo seria a coleção de 6 meses. O meu esquema de trabalho e a minha dinâmica seria outra, e eu poderia fazer coisas que eu acreditava e não só o que me pediam. E foi quando eu decidi fazer uma coleção teste. E aí eu passaria por uma curadoria, porque o Minas Trend tinha uma curadoria, porque como eu não tinha dinheiro para bancar um stand, para chegar lá e olha, essa aqui é a minha marca, eu tinha que ir bancada. Então eu tinha que passar por uma curadoria. E eu fiz com a Teresa Santos, que é uma estilista renomada, uma mulher muito importante na moda do Brasil. Ela veio para Uberlândia, ela veio para minha fábrica e eu apresentei uma coleção para ela. E foi muito incrível, foi um momento muito legal, assim. E ela editou, ela mostrou aonde não estava bom, o que era incrível. E ela falou, vamos com isso. E, e aí eu fui, pequenininha lá, no meu stand do sindicato, Carregando sacola com as roupas dentro, tudo isso, tudo fazendo isso. tudo por conta própria, arrumando a Tudo que tem que modelo que ser ia desfilar. feito, tudo que tem que ser feito, como deve ser as coisas, é como eu acredito, no passo a passo. Não E existe aí a gente, mágica, né, Patrícia? A gente tem que não, começar e na minha fazer, vida não né? teve mágica. Nem na minha, nem na de ninguém, não existe mágica. Sim, sim. Bom, aí foi ali o turning point, assim, porque um deles, né, da minha carreira, porque aí foi a grande chance de desenvolver coleções, vender para os lojistas, para as multimarcas, e eu não estaria mais tão presa numa história de sob medida de ateliê, que é o que eu não queria mais, eu não me via mais ali.
E foi um sucesso, abri mais de 30 multimarcas, eu comecei a exportar no terceiro Minas Trend, foi uma porta aberta para mim. E foi pouco tempo que eu fiquei pelo sindicato, já acho que umas 2 ou 3 coleções eu já fui sozinha, já com o meu recurso do próprio negócio. E foi um lugar muito importante para mim, assim, é um celeiro eu acho que essa oportunidade que eles deram de trazer designers, pessoas que não são conhecidas, através desse processo de curadoria, eu acho que é muito interessante esse formato que eles tinham, ainda tem, de abrir espaço, né? Muito bom. E aí você estava crescendo e veio outro turning point. Você foi fazer a Feira de Madrid, que foi a primeira feira fora do Brasil em 2009. Sim. Como é para uma empreendedora que está começando, obviamente, você já não estava mais debaixo do sindicato, você já estava se bancando para participar desses eventos, obviamente o negócio está crescendo. O que te motivou a falar, é a hora de eu sair e mostrar a minha grife, o meu trabalho fora do Brasil? Você foi convidada? Você olhava e Não, decidia quais são os eventos de moda que a gente quer ir? Como é que você chegou em Madrid? foi mais uma aventura. Esse foi quase que o momento quando eu decidi ir para o Japão, assim, sabe? Eu me desafio muito. Então, por exemplo, essa dinâmica de sair de Uberlândia do sob medida e ir para o Minas Trend para fazer vender para as multimarcas, eu sempre me pergunto, e agora? Que vem depois? Eu sou muito inquieta. Quando eu domino um assunto, se você não me der um desafio, eu dou problema, assim. Então, é muito da minha personalidade mesmo, de buscar desafios e me testar, assim, até onde eu consigo ir. E não tem objetivamente nada a ver com dinheiro para mim. Dinheiro para mim sempre foi consequência do que eu faço. Eu não calculo, vai dar X reais de lucro, vai dar 30. Eu não vivo dessa maneira. Eu sei que negócios são feitos de várias maneiras. O meu negócio, especificamente, ele tem muito a ver com a maneira que eu me relaciono com a minha própria, com o meu próprio profissionalismo, assim, como eu me desafio. Então eu pensei, será que esse produto seria bem-vindo no exterior? Será que as pessoas amariam isso aqui? Eu acredito que sim, vamos testar. E aí a gente testou a Feira de Madrid, que era uma coisa mais próxima, mais real, sabe? Mas eu patinei muito até estabelecer o meu caminho para o mercado exterior. Eu demorei muito tempo para entender, porque é um mercado muito diferente do nosso. Quem vê de fora acha, a Patrícia explodiu não sei aonde. Não, assim, se você pensar em 2009 até agora, tem 3 anos que definitivamente eu achei o meu caminho fora do Brasil como negócio mesmo, assim, um negócio com mais corpo, sabe? Quer dizer, em 11 anos, 8 foram patinando e 3 você se encontrou. O Sim, que a sim. gente ouviu nesse trecho aqui, vocês que estão nos acompanhando nessas conversas que a gente faz aqui? O dinheiro não é o objetivo. Se você está aí fazendo o cálculo de eu vou entrar nesse negócio porque eu vou ganhar muito dinheiro, assim, eu volto a dizer, ninguém está falando aqui de fazer caridade nem filantropia, aqui é business. A Sim. gente olha para o business como um business, ele precisa dar lucro, mas o dinheiro não pode ser a principal motivação. Se você me pergunta o que eu faço na Forbes, eu sou um homem de negócios, mas você não imagina o quão honrado eu me sinto de poder levar um conteúdo muito relevante para as pessoas que eu sei que vai ajudar a construir a vida das pessoas. Sim. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a me policiar porque eu falava, alto lá, existe uma pessoa física que tem os seus ideais e suas ideias, mas tem uma pessoa jurídica que eu represento e que está muito atrelada à minha imagem, que tem uma responsabilidade enorme. Tem Uhum. muitos jovens que olham para a Forbes e está aí o Under 30, que não nos deixa mentir, que é uma das nossas listas mais badaladas, que olham Uhum. e me escrevem aqui, o meu sonho é estar na lista Under 30, o meu sonho é estar na capa da Forbes. Eu falo, é muita responsabilidade. Óbvio que a gente faz isso para ganhar dinheiro, mas muito mais do que o dinheiro, a sensação de poder colaborar com a coletividade é absurda e Sim. eu tenho certeza que foi isso que motivou você também. E Sim. a outra parte é arrisquem-se. Ficar na zona de conforto não vai servir para você em nada, nem se você for funcionário de uma empresa,
Se você está satisfeito com o que você está ganhando, com o que você está fazendo, você vai continuar ganhando o que você está ganhando. E nem no caso do empreendedor. Ela poderia estar muito bem no Brasil e ela falou, está na hora de sair. E não desistiu, 8 anos patinando. São ensinamentos muito importantes de uma pessoa que já chegou lá, que mostra que não é estalar o dedo. Quem já Não, vê a não é. coleção da Patrícia nas lojas internacionais, nas multimarcas, não foi do dia para a noite. Então, não Não. desista no primeiro tropeço. Foi nessa viagem que você começou a abrir? Eu estou vendo que ali você começou a contactar Harrods, que você começou a abrir as suas portas na Europa. Na sequência, você já estava vestindo Rihanna, Gisele Bündchen, Ellie Goulding, Sharon Stone. Foi Madrid ou foi uma conjunção? Madrid me abriu as portas para o mercado europeu. A Harrods foi aberta através dessa feira de Madrid. Foi na primeira feira que eu fui. E o que aconteceu desde então, nesse gap aí de 8 anos? O mercado europeu estava desaquecido. E só o mercado europeu, para você falar assim, minha marca vai se desenvolver, falando de negócios também, não só de imagem, mas de negócio, ele não sustentava especificamente o meu negócio. Então, assim, por mais que eu tivesse um cliente grande e renomado, a Harrods não era o suficiente para a gente falar esse negócio está dando muito certo lá fora. Óbvio que a partir daí começou a abrir muitas portas, celebridades começaram a ver as roupas, as coisas foram acontecendo dentro de um tempo. E há 3 anos atrás, a gente começou a mirar o mercado dos Estados Unidos e a gente entendia que como mercado, focar nos Estados Unidos seria uma coisa muito mais interessante e dos Estados Unidos a coisa acontecer com mais, como eu digo, mais parrudo, sabe? Mas é E muito foi desafiador exatamente entrar no isso que mercado aconteceu. americano, não é, Patrícia? Perdão, fala de novo. É extremamente desafiador entrar no mercado americano, né? Extremamente. Extremamente. E uma coisa que eu acho que Quantas vou vezes você tentar. precisou bater na porta de uma Neiman's, de uma Bergdorf, até começar a vender lá? Quantas vezes você foi de Então, maletinha na Madison, na Barney's, chegar lá e falar, não, olha, isso aqui... não. Olha como o mercado americano é diferente. O mercado americano é muito maduro. O mercado americano é um mercado que, se você souber a lógica de entrar, as coisas acontecem muito mais rápido. E de outra maneira, vou tentar falar rapidinho. O mercado americano, basicamente, para qualquer negócio, você vai ter que saber bem o seu preço. Você vai ter que saber bem o seu mix de produto e o seu público final. Isso parece até besta de falar, né? Para qualquer negócio, para qualquer... Mas a gente não faz isso. A gente não adequa essas 3 coisas. E quando eu entendi isso, e a gente definiu muito bem qual é o mix, não é tudo, o que é, para quem e quanto, que o preço também é muito decisivo, a gente que foi procurado por eles. A gente, no nosso showroom, as pessoas marcando appointments porque viu em algum lugar ou outro aquilo funciona, o preço está certo, o posicionamento está certo, eu quero essa marca. E foi muito rápido. Mas, assim, é rápido porque a estratégia está certa. No Brasil, você consegue experimentar mais. Eu acho que é uma vantagem em alguns momentos. Por exemplo, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, o meu negócio, talvez eu não existiria. Porque eu tive todo esse tempo para errar e aprender aqui. Porque aqui a gente consegue ser mais experimental sem desaparecer, entre aspas. No mercado americano, o que eu sinto da minha experiência é que você tem que entrar mais malicioso no sentido da estratégia e com um plano de negócio mais definido. Qual foi a primeira loja multimarcas que você começou a vender lá? Lá não teve a primeira, assim, foi de uma vez algumas. Deixa eu ver aqui, foi... Saks não foi no início. Net-a-Porter também não. Eu acho que foi Revolve, talvez. Eu não sei a ordem certinha, assim, mas teve algumas no início. A Saks foi na segunda coleção. A gente vendeu agora, por último, para Bergdorf, que era um sonho, assim, para mim, vender lá. Isso é pelo lado estilista, que tem uma curadoria incrível, né?
incrível. É minha loja predileta no lado, do outro lado da rua, na parte masculina. Assim, é uma pena que quando a conversa é tão gostosa e tão enriquecedora, ela passa rápido. E falta 15 minutos para terminar a nossa conversa. A gente vai ter que pular uma série de perguntas que eu tinha aqui. E já que a gente entrou no mercado americano, eu queria falar um pouco do momento que a moda global, não só do Brasil, quero que você fale, obviamente, de Brasil. A gente falou de algumas marcas aqui que você vende nos Estados Unidos hoje, que podem desaparecer no futuro não muito distante, né? Quando a gente vê uma Uhum, Neiman Marcus, que é dona da Bergdorf, pedindo o Chapter 11, que é a recuperação uhum. judicial, a nossa concordata aqui do Brasil, quando a gente vê uma Barneys fechada, Uhum. o que que você, aonde é que vai a moda pós-Covid? Como é que vai ser esse setor, principalmente dessas multimarcas gigantescas que a gente conhece o que conheceu até agora? Camarote, eu vou te falar muito da minha percepção. Eu acho que ninguém tem essa resposta. Se tivesse, né? Acho que as coisas estavam resolvidas para todos. Eu vou te falar um pouco do que eu percebo, tanto com o meu olhar daqui do Brasil, como o que eu estou vendo nos Estados Unidos. Essa questão das multimarcas estarem, principalmente as gringas, né, já estarem um pouco enfraquecidas, ela é pré-Covid, né? Não tem Pré-Covid. relação direta com a pandemia, embora agora com a pandemia todo mundo levou uma pancada e quem tinha que sumir já Jogou a está pá de desaparecendo. cal em cima, né? Exatamente. Mas o que que eu acho? Acho que a questão é muito maior. E aí eu vou te falar uma percepção. Por favor, gente, não é uma teoria. Eu não estou dizendo que isso é verdade, é como eu percebo. Isso também é questionado até por mim que estou dizendo isso. Eu percebo, falando de moda como um todo, que existe muita oferta. Muita oferta. E se você pensar que, pela lei do mercado, né, muita oferta é um problema. Eu acho que as pessoas, elas estão muito mais conscientes para comprar. Elas estão procurando muito mais, elas estão buscando propósito. Eu acho que as empresas, elas vão trocar em pouco tempo a palavra missão por propósito. Eu acho que não é uma questão de ser multimarcas ou não. Eu acho que é uma correção do excesso de oferta. A moda não vai desaparecer, a moda não vai acabar, os negócios não vão todos acabarem. Eu acho que vai ter um filtro, e esse filtro, na minha opinião, ele vai ser feito por vários fatores. Sustentabilidade, como que essa marca, transparência, como que essa marca é feita, como que ela se posiciona, qual o impacto dela na sociedade. Não basta mais você fazer uma roupa, não basta você fazer uma jaqueta jeans e querer que as pessoas comprem sem motivo nenhum. As pessoas, elas estão muito interessadas no seu negócio de uma outra maneira, não necessariamente só no seu produto, porque produto por produto não cabe mais. Então, eu acho que vai ter uma correção, assim como a bolsa corrige, as coisas se corrigem, vai ter uma correção. Eu acho que ela é necessária para o mundo que a gente está vivendo. Eu espero que a minha marca sobreviva a isso, porque a minha marca foi lançada, fundada com esse propósito de ser manual, de não ter essa lógica que é produzir 300 mil coisas por segundo. E eu me sinto em paz assim, com essa escolha, porque eu vejo que ela faz mais muito sentido agora com esse problema do que nunca, entendeu? Eu achava que você fosse falar uma coisa muito absurda quando você fez vários disclaimers antes. Por favor, essa é uma opinião minha. Eu acho que a sua teoria está coberta de razão. Numa viagem recente aos Estados Unidos, a gente não vê isso no Brasil porque a gente não tem multimarcas do tamanho gigantesco que a gente vê nos Estados Unidos. Eu caminhando Uhum, com a minha filha na loja, uma das coisas que eu falei para ela, eu falei, imagina o quão difícil é manter um negócio desse de pé. Lojas uhum, de 4, 5 mil metros quadrados, de vários andares, e com um estoque, que eu procurando uma roupa que eu queria usar na noite do Réveillon, eu falava, gente, não sim. funciona. Não Não funciona. funciona. Não É muita funciona. oferta, é muita Muito marca, feito. é Não faz muita. sentido para as pessoas. Ninguém quer ficar acumulando 300 coisas. A roupa, ela vai ter que dizer alguma coisa. Essa roupa, ela Você não acha pode que ser. isso
você está dizendo, então, que você acredita que o slow fashion tem uma vida muito mais duradoura do que a fast fashion e daquele consumo louco de produção, sabe Deus aonde, num sweatshop na Ásia? Com Você acha que certeza. cada vez mais as pessoas vão levar em consideração cadeia produtiva? A gente sabe que você tem na sua grife bordadeiras que continuam fazendo esse trabalho de forma Sim, artesanal e manual. tudo isso aqui. Isso é um diferencial? As pessoas compram pensando nisso, Patrícia? Com certeza. Eu sempre acreditei nesse trabalho desde o dia um. E hoje, quando eu olho, eu falo, meu Deus, será que eu sabia? Porque eu acho que a roupa, ela tem que fazer sentido. Porque camiseta, calça jeans tem para todo lado. Você não constrói uma marca em cima disso. Já passou esse tempo. Eu vejo isso como passado. Gente que copia fast fashion e vende mais caro que o fast fashion. Tipo assim, a sua roupa, ela tem que ter identidade. A sua roupa tem que contar história, ela tem que fazer sentido para a comunidade, você tem que empregar pessoas, você tem que ensinar pessoas. Isso tudo agora vai vir à tona. O consumidor, eu vejo ele entrando na minha loja, ele sabe de que coleção, qual foi o tema. Às vezes mais do que as minhas vendedoras. Tem vezes que eu falo, gente, o consumidor, ele que direciona isso aqui, ele sabe tudo do nosso negócio. A gente precisa ouvir esse cara, entendeu? Trabalhar para ele. O que ele está pensando? E não só o consumidor final, mas a gente como consumidor, o que a gente quer de uma marca? Eu quero consumir uma marca que eu compre uma roupa que eu não tenha que jogar fora amanhã, que eu não tenha que dizer que ela é de uma coleção datada, então eu vou jogar ela fora porque não está mais na moda. Isso acabou. E graças a Deus isso acabou. Muito bom. Gente, eu não mostrei isso antes para vocês não acharem, ou para não entrarem nessa conversa, como a gente fala em inglês, biased, influenciado. Mas para quem leu essa edição, ou para quem ainda não leu a edição que trouxe a lista das mulheres mais poderosas do Brasil de 2020, quando você chegar lá dentro, você vai encontrar essa pessoa na lista. Então, quando as pessoas perguntam como é que a gente faz a lista das mulheres mais poderosas, tem muito mais a ver. Essa é uma lista que não está atrelada a dinheiro, obviamente que tem um viés de sucesso, mas não é necessariamente um viés de sucesso comercial. É de achievement, é de alcance, é de accomplishment. Às vezes, sinceramente, não achem que eu sou americanizado. Eu esqueço, eu penso tanto em inglês ainda que eu esqueço como é que falo algumas palavras em português. Leiam essa edição e vocês vão ler um pouco mais da história da Patrícia e vocês vão entender o quão merecido é esse posto que ela ocupa nessa lista, que para a gente é um orgulho fazer. Eu queria falar uma coisa sobre a A revista. gente pode falar. Especialmente, eu prometi para mim mesmo que se você falasse que eu estive aí, que eu estou aí, eu ia te falar isso aqui na live. Eu não postei, você viu que eu não postei. Eu não coloquei no meu stories, eu não coloquei no meu Instagram, porque aconteceu numa pré-pandemia, o contexto estava muito difícil e do meu jeito aqui, que vocês já perceberam, eu fiquei muito receosa de colocar isso para as pessoas como uma coisa muito minha e que não fizesse sentido nenhum para os outros. Mas eu tenho muito orgulho de ter chegado aí. Isso é um sonho para qualquer um, como você falou. Não foi ninguém que me colocou aí, você sabe disso. A minha assessoria foi. Sei 100% disso. A minha assessoria soube quando eu tinha feito a foto. Acontece muito isso com a minha assessoria, eles são maravilhosos, a gente já tem essa dinâmica, mas algumas coisas acontecem através deles e outras coisas através de mim mesma, que tenho contatos e converso com outras pessoas e gente que me vê e me aborda, que foi o caso da Forbes. Então, as coisas acontecem em vários canais, mas eu acho legal falar disso. Eu não postei porque eu achei que não ia soar bem naquele momento, era uma coisa muito minha e eu queria que tivesse contexto. Mas me orgulho muito de estar ali, não por ser poderosa, por algum motivo que não faça sentido, mas por poder inspirar outras pessoas e contar a minha história e que ela possa fazer sentido para alguém.
faz todo sentido. Obrigado pela explicação. Eu confesso que eu não sabia que você não tinha postado. A Eu não gente não postei. espera que as pessoas façam isso. Eu acho que cada um lida de uma forma com esse reconhecimento. Acho que a sua decisão faz todo sentido diante do que você achou que poderia representar. E só reforça a tese que você merece estar aí, porque isso não é uma questão de show-off, isso é puro merecimento e que você registrou, apreciou, mas não precisou fazer disso um outdoor ambulante dos seus accomplishments. Depois eu preciso que alguém me ajude a falar disso, fica até chato. Antes da gente concluir, eu tenho aqui várias perguntas e eu queria dar a chance de você responder algumas dessas perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Só um segundo. Vamos lá. Bom, uma pergunta aqui de ordem técnica. Qual é a importância de registrar uma marca? Acho que toda, mas eu vou deixar você responder. Nossa, toda. E eu vou dar um exemplo básico que aconteceu com a gente. A gente registrou o domínio patiboa.com muito antes da gente imaginar que a gente estaria nos Estados Unidos. E quando a gente entrou, isso foi uma coisa muito, assim, abriu o caminho para a gente, porque a coisa já estava feita antes, já estava preparada, e nos Estados Unidos é muito difícil você registrar uma marca. Então, assim, eu acho que é meio básico, assim, investe no dia 1, principalmente se Registra a você marca, né? acredita muito no nome, manda bala. Vamos para a próxima. O futuro da moda sustentável pode ter sido impulsionado pela quarentena? Acho que você acabou de responder isso, né? Sim. Você acha que a Acho que moda não chegou, já estava num processo, né? já estava e acelerou. Legal. Vamos para mais uma. Patrícia, conta pra gente desde quando você começou a ensinar bordados às mulheres. Essa história é muito boa. Quando eu fui para o Minas Trend, eu não imaginava o volume. Eu estava acostumada com a sua medida. Então, eu tinha um tempo diferente para fazer as coisas e eu precisava de menos mão de obra. Então, quando eu fui para o Minas Trend e a demanda aumentou muito, as pessoas precisavam fazer muitos vestidos num tempo determinado, eu voltei com esse desafio grande de como que eu vou fazer, né? Porque imagina que loucura que é se comprometer a entregar uma roupa feita à mão num determinado tempo e que você tem que cumprir aquilo. Então, eu precisei, essa mão de obra é muito específica, você não acha ela por aí, você não manda, abre uma vaga e você recebe currículos. Eu precisei ser muito proativa e criar essa mão de obra. Então, foi quando eu abri a minha escola de bordados. Na verdade, ela funcionava dentro da minha empresa, mas num lugar separado, feito para isso. Eu destinava a minha melhor bordadeira para atender pessoas que quisessem aprender. E a gente foi ensinando, e eu ensino até hoje. E foi isso que sustentou. Foi a única maneira que eu achei de manter o meu negócio sendo o meu negócio. Muito legal. E você não teve medo, porque tem muita gente que tem aquela ideia de que eu não vou ensinar o meu segredo para outras pessoas, porque senão Não, amanhã vão montar e vão ser meus concorrentes. E não. você Eu fazendo falo isso, uma você coisa. fala. Eu falo uma coisa que eu acho que é o que define o meu raciocínio aí. Eu prefiro que o meu concorrente exista do que eu desaparecer. Que era o que ia acontecer comigo. Se eu não ensinasse, e óbvio, eu não poderia prender as pessoas, elas são livres. Eu já perdi várias pessoas para o concorrente e vários que eu ensinei ficaram comigo, é natural. Mas se eu não tivesse feito isso, nem eu nem o concorrente existiria. O meu caso específico, certeza absoluta. Por quê? Porque é uma mão de obra muito específica, que é o bordado. Eu espero que vocês tenham aprendido muitas lições aqui. Eu aprendi várias. Eu ouvi coisas que eu penso, mas que acho que muita gente pensa diferente. Essa da concorrência é uma delas. Brilhante a sua linha de raciocínio. Quando as pessoas... A gente sabe que o mercado editorial passa por enormes desafios e grandes transformações. Eu lancei a Forbes há 8 anos atrás e de lá para cá eu vi
sistematicamente títulos sendo fechados, e aqui e ali eu ouço gente que fala assim, ah, você deve estar feliz que está diminuindo. Eu falo, muito pelo contrário. Eu preciso dos meus concorrentes para que o meio continue existindo. Eu não posso querer Exatamente. ser uma revista sozinha. Como é que vai se manter a banca? Como é que vai se manter assinaturas? Eu preciso que esse ecossistema exista. Então, eu não tenho E medo eu da posso te concorrência. falar, a quarentena, eu não sei se está batendo nas pessoas, esse senso do coletivo, de que a gente não existe sem o outro, a gente não existe sem o cliente da gente. Então a gente tem que ajudar o cliente. O fornecedor não existe se eu não estiver lá comprando tecido, ele tem que me ajudar. Então, esse sentimento, e que não é só um sentimento, porque é um fato, é uma cadeia, como você falou, ele precisa prevalecer depois que acabar. A gente tem que continuar com essa sensação e com essa coisa na cabeça. Eu não existo sem o meu cliente, o fornecedor não existe sem eu não existo sem o meu concorrente. É isso. Né? Eu acho que isso é muito importante. Patrícia, eu nem acredito que já faz 1 hora que a gente começou a conversar. Eu queria agradecer muito você Obrigada. por ter quebrado essa barreira, por ter vindo mesmo com a mão suando, nervosa. Eu espero que Tremendo. tenha sido prazeroso para você, porque para a gente com certeza foi incrível. E eu quero deixar você a se despedir das pessoas que estão nos assistindo agora. Gente, obrigada. Espero que não tenha sido monótona. Obrigada pela oportunidade. Eu escolhi muito bem esse momento para falar, me preparei para estar aqui, embora voz trêmula, mas eu queria estar aqui, eu acho que foi muito importante e obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, foi um grande prazer ter você aqui com a gente e eu repito, a gente fica honrado de você aceitar o convite e de ser a única a live que você vai fazer na quarentena. Foi muito Será? especial ter você aqui com a gente. Se cuidem aí em Obrigada. Uberlândia, você, o Luiz, toda a Obrigada. família. Muito Sucesso no obrigada. negócio, mais Para todos sucesso no nós. negócio. A gente espera rever você em breve, seja aí ou seja aqui. Se Pessoal, Deus quiser. obrigado, se Deus Muito quiser. obrigada. Obrigado mais uma vez por vocês nos acompanharem aqui na Forbes Live. É sempre um grande prazer ter vocês aqui com a gente. E saibam que isso não é clichê nem pro forma. Eu fico muito feliz que vocês participem dessas conversas que, na minha opinião, são muito valiosas para todos nós. Falando na Forbes um pouquinho antes da gente se despedir, a nova edição já está nas bancas já faz algum tempo e no nosso aplicativo. Se você ainda não tem um Forbes App, procure na loja da Apple e na Google Play, Forbes Brasil e Forbes Brasil Prime, são 2 apps que nós temos. E fora as revistas, vocês têm um feed de notícias com tudo que é publicado no nosso site. A gente tem uma conversa amanhã, a gente espera você aqui. Para quem não assistiu a conversa inteira, ela fica disponível no IGTV, no YouTube da Forbes. Se inscrevam lá e marquem para receber as notificações quando os vídeos novos estiverem disponíveis. Adorei ter você aqui, Patrícia. Adorei ter vocês Beijão. conosco. Muito Beijo. obrigada. Boa noite. Se cuidem. Até amanhã. Tchau, Tchau. tchau. Tchau.